Olá, amigos do programa Segundo Tempo, tudo bem? Estamos novamente para a gravação do programa de número 41. Eu sou Fábio Guerra e quero dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando e uma boa noite à nossa convidada Adri Silva. Boa noite! Obrigada! Então também vamos cumprimentar a nossa mesa, Fábio Nepomuceno. Boa noite pessoal, Adri Silva, bem-vinda. Obrigada. Está presente também Rogério Lovatel. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais umas belas histórias aí. Então tá bom, gente, quem tá chegando agora acompanha nas nossas redes sociais, Programa Segundo Tempo, Instagram, YouTube, Spotify, siga e nos acompanhe nossos apoiadores, a F12 Consultoria, que trabalha em consultoria na parte de finanças, marketing, vendas, a WebD Tecnologia, que trabalha com sites, portais públicos e outras soluções na área de tecnologia, e de bate-pronto nós vamos lá convidar a nossa convidada mais que especial a contar um pouco das suas histórias. Adri, seja muito bem-vinda. Muito bem, obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e começamos te convidando a te apresentar. Quem é a Adri Silva? Muito bem, obrigada. Como eu te disse quando você me convidou, foi uma imensa surpresa. Isso foi surpresa mesmo e fiquei muito, muito feliz com o convite. Então, super obrigada. Afinal de contas, você produz, agora está do outro lado. No outro lado, Entrevistada, né? Isso mesmo. E digo assim, não nenhum dos dois é fácil. Porque produzir um podcast também não é fácil, é trabalhoso. Né? Eu acredito tudo desses pessoal aqui, estou sofrendo aqui. É uma responsabilidade também, mas estar aqui falando também principalmente para mim, eu adoro um bastidor, né? Eu nasci para ficar nos bastidores e colocar as pessoas à frente. Então é um desafio. Vai ter muita história no bastidor. É um desafio. Aquelas que não forem segredos eu posso contar. Aqui todas são publicadas. Todas são publicadas. Sim. A gente recorta, depois a gente coloca só depois do prazo da prescrição. Tá Pode bom, ficar tranquilo. Ótimo. Bem, então eu sou a Adriana da Silva, mas a maioria das pessoas me conhecem a Adri Silva. Né? Sou natural de Lagoa Vermelha, estou em Caxias desde 1992, vim para Caxias para fazer jornalismo, passei no vestibular de jornalismo, sou da primeira turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, então inauguramos a turma de jornalismo, entramos em 60 vestibulandos naquela época, e nos formamos 4 anos depois em 8 jornalistas. Foram os primeiros 8 jornalistas formados pela Universidade de Caxias do Sul. E depois disso a ideia era me formar, e o meu pai dizia, daí você volta para Lagoa e vem trabalhar aqui. Qualquer coisa a gente compra o jornal. Eu digo, meu Deus do céu, meu pai, né? Ai, gente. Nos dias de hoje, tu pode comprar o jornal até de São Paulo, do Rio de Janeiro. Hoje sim, né? Hoje sim. Há 30 e poucos aninhos atrás, nem tanto, né? E ele, a ideia dele era que realmente eu voltasse, né, para Lagoa. Que ele sempre foi da área do comércio. Tinha supermercado, então eu trago muito na veia, assim, o gostar de gente, né, de estar junto com pessoas, e a comunicação também vem dali, né, trabalhei muito tempo no mercado com o meu pai, então comunicava com todo mundo, né, toda a parte do comércio é baseada tudo na comunicação, né. Mas vim para Caxias, fiz jornalismo, cursei o jornalismo uns 4 anos e não voltei mais para Lagoa, né, mas enquanto eu estava cursando, fazendo a faculdade aqui, foram umas 2 ou 3 vezes que eu fui até a rodoviária, né? Peguei minha malinha, assim, voltei, pensei, aliás, eu não lembro se eu cheguei a ir até a rodoviária, só eu ameacei mesmo, digo, vou embora, o que eu estou fazendo nessa cidade? Eu vim para cá com 19 anos, nunca tinha ficado longe dos meus pais também, o que eu estou fazendo nessa cidade? E ao mesmo tempo, digo, não, né? Seja forte, volta, encara. E então foi bem desafiador também isso, né, de ter vindo para cá sozinha para fazer o jornalismo. E inicialmente eu queria trabalhar em TV, né? Era meu sonho, assim, ser âncora de TV, trabalhar com TV. Mas eu nunca trabalhei uma vez só em TV, foi um trabalho bem específico, esporádico, assim. Eu fui âncora de um jornal do Sim de Lojas. Isso
em 1900, né? E eu era âncora, esse programa acontecia pela UX, né? A UX TV era um programa alternativo, que era do Cindy Lojas, mas foi a minha única experiência em TV. Então, apesar de querer muito, eu sempre fui do impresso, sempre fui do escrever. Tive também experiência com rádio, mas o meu chão sempre foi o escrever. E tive também o privilégio de poder trabalhar já a partir do segundo ano. Eu vim para cá em 92 e em 93 eu entrei no Pioneiro, fui trabalhar no Jornal Pioneiro, que ainda era o antigo Pioneiro, não era do grupo RBS. Eu trabalhei os últimos 3 meses, que era da família Conte, aqui de Porto Alegre, Caxias, eram os proprietários. E aí logo veio a largada, o grupo RBS comprou 3 meses depois, e aí eu estava trabalhando lá. E naquela época era mais fácil as contratações de estagiários, assim, né? Porque não tinha jornalismo em Caxias. A universidade de jornalismo era só Porto Alegre, não tinha nada aqui. E então os veículos precisavam de jornalistas e de estagiários, né? E a minha contratação também foi muito rápida, foi muito incrível. Quando eu conto, as pessoas dizem, não acredito, e foi assim mesmo. Eu fiz um currículo, e um currículo que não tinha absolutamente nada de comunicação, né? Nunca tinha trabalhado com comunicação, já tinha sido secretária de dentista, já tinha trabalhado numa extinta Caixa Econômica Estadual, abri muita poupança nesta vida. Mas nunca na área da comunicação. Aí fiz o currículo. Trabalhei em supermercado? Sim, supermercado. Isso. Em também, todas as atividades dentro do supermercado, obviamente. Sim, área no mercado da família. De loja, então. E, sim, cortei muito fumo. Fumo em corda, cortei muito. Eu preparei muito ovo em conserva. Viu como as histórias vêm? É só nós perguntar. Nossa, muito, muito. E aí preparei meu currículo, né? E digo, vou levar meu currículo na Folha de Hoje. Isso lá em 1993, tinha ainda a Folha de Hoje. E aí tô com meu currículo, entrei no ônibus, ali no Ópera, no antigo Ópera, e aí uma colega minha que trabalhava no Pioneiro entrou junto e disse assim, onde é que tu tá indo? Eu tô indo levar meu currículo na Folha de Hoje. Não, antes de ir lá na Folha, leva lá no Pioneiro. Aí eu disse, não, mas eu simpatizava mais com a Folha, né? E, não, vai lá no Pioneiro, ela trabalhava, já fazia política naquela época, já fazia acho que 1 ano que ela estava lá, um pouquinho mais, e eu digo, então tá, vamos. Fomos, né? Cheguei lá numa sexta-feira, fui conversar com o editor-chefe, e aí sentei para conversar, Claudemir Pereira, era o editor-chefe da época, e entreguei meu currículo, e no currículo eu colocava qual era a editoria que eu queria trabalhar, né? Que eu gostaria de trabalhar. E ali foi onde ele prestou atenção em mim, porque o currículo não tinha nada, meu texto que estava ali no currículo também. E aí ali pretensão, né, para trabalhar de editoria de polícia. Eu sempre tive, né? E aí, polícia? Eu disse, sim, polícia. Ele fez assim. Abriu a porta, né, da redação e chamou o Ciro Fabris Neto, que ainda está no Pioneiro até hoje, né? Ciro, vem aqui. O Ciro entrou na sala, né? Boa tarde. Ciro, gostaria de te apresentar a sua nova repórter de polícia. Eu olhei, eu digo, chega! Já te apresentou um repórter. Só falta ela dar ok. Lembrei, ele disse assim, eu vou chamar uma pessoa e assim, você não fala nada. Pode deixar que você não fala nada, porque, né? E aí eu digo, não, como assim, né? E aí o Ciro pegou o meu currículo ali e tinha um texto. Primeiro, um texto que eu tinha feito, né? O texto era era um homicídio. Eu tinha criado toda a história e daí o Ciro pegou o meu currículo, leu o texto e me disse assim, olha, Adriana, ótimo, acho que tem bastante coisa para melhorar, mas vamos trabalhar juntos, você está estudando e tal, e o teu texto está interessante, mas assim, a notícia mesmo está na última linha, mas a gente melhora isso. Aí eu digo, ok. Isso, comecei num sábado, no Pioneiro, e aí no sábado eu já fui fazer plantão, ocorrências, né? Porque hoje é bem diferente, né, do jornalismo.
Estou falando de 1993, então já faz um bom tempo, né, do jornalismo. E quando eu comecei, ia para o plantão da polícia, pegava todas as ocorrências, né? A gente lia todas as ocorrências, tinha que ir lá, isso. E aí você lia todas as ocorrências. À mão, à mão, tinha que ler, passava no teu decodificar. bloquinho. Tinha algumas que eram confidenciais, a gente não tinha acesso. Enquanto a gente estava lá fazendo as anotações e vendo, né, o que poderia ser notícia, já aconteciam outras coisas também. A mesma coisa aconteceu, eu saía dali e ia para o fórum, né? Aí o fórum também acompanhava algumas audiências. Era muito, o jornalismo era mais vivido, assim, né, no dia a dia mesmo. E aí comecei num sábado, já indo para um plantão, meio perdida, assim, né? Mas me apaixonei e fiquei 2 anos fazendo polícia no Pioneiro. E foi muito bom, muito bom. Eu apanhei também, já aconteceu várias coisas, assim. E nas minhas coberturas policiais. Mas foi muito interessante porque na editoria de polícia você conversa e você tem acesso e você se relaciona e faz conexões com todos os perfis de pessoas, né? Desde as mais simples mesmo, as mais humildes, desde aqueles que têm um poder, né, aquisitivo ou até poder mesmo maior. E neste momento você pode se deslumbrar ou não, né? Porque você está circulando entre esses públicos tão diversos. E foi a melhor escola, assim, para mim. Se me dissessem, se você fosse iniciar hoje no jornalismo de novo, seria por qual editoria? Sim, seria pela editoria de polícia. E eu vi coisas muito feias mesmo. Coisas que o ser humano faz, que são muito, muito tristes. E ter que respeitar, né, os momentos das pessoas, assim, de dor, em alguns momentos, é algo que te faz crescer também como pessoa. E respeitar e prestar mais atenção em histórias. Algum né? momento marcante dessa tua história, já que tu começando lá na tua editoria de polícia, algum momento marcante que te tocou, que tu lembra de alguma história aí dessa passagem que foi importante para ti? Eu tenho várias mesmo. Tem algumas mais cômicas, tem engraçadas, tem tristes, dolorosas, né? A mais cômica, assim, de todas elas foi a primeira vez que entrou uma matéria minha na 0 Hora, inclusive, por causa dessa matéria. Era de polícia, mas um ladrão foi assaltar uma casa e foi entrar pela chaminé, em Farroupilha. Foi entrar pela chaminé da casa para assaltar, e ele ficou preso. Entalou. Uma chaminé, ali na entrada de Farroupilha, ali pertinho da Primor. Ali. O ladrão Papai Noel se deu mal. E aí foi cômico, meu Deus, porque ele não conseguia, ele não descia e ele não saía, né? Ele ficou preso, assim. E aí imagina, né? Foi assim, foi fenomenal. E eu lembro até hoje, foi a primeira matéria que eu emplaquei em 0 Hora, né? Fiz pro Pioneiro, e aí sim, a RBS já tinha comprado, né, o veículo. E não tinha conseguido fazer foto naquela época, acho que porque era noite, ou a polícia foi e retirou ele antes, alguma coisa assim. E aí tem uma ilustração, foi feita uma ilustração, né, para mostrar, porque não tinha foto naquela época. E foi uma das matérias, assim, que eu digo, gente, coisa... Era cômico, né? Não tinha como não rir da situação. Não tinha como não rir, mas foi um caso de polícia, né? Sim. Ladrão, Papai Noel, preso pela polícia em Farroupilha. Ele foi salvo, na verdade, né? Nesse caso, ele foi salvo. E, então tem as cômicas, mas tem as tristes também, que é porque a gente fazia a cobertura de tudo, então, de atropelamento, de homicídios, de tudo que envolvia, né, a parte de polícia. E tem uma das histórias que foi a vez que eu apanhei, né, que no final foi cômico também, mas aconteceu. Era um 20 de setembro e a gente estava fazendo um churrasco na garagem, no estacionamento do Jornal Pioneiro, que era aqui, pertinho de vocês. E aí deu um incêndio no Fátima. Avisaram, e aí como eu tava ali, fui fazer
era plantonista, fui. Fazia pouco tempo que a RBS tinha comprado o Pioneiro e os carros da frota eram carros novos e os motoristas também eram novos. E aí fui eu e o Portos Júnior, que ainda está no Pioneiro, e hoje o Portos tem uma história maravilhosa também. O Portos entrou como laboratorista de fotografia, né? Ele ainda, na época que faziam a revelação, né? Das fotos com filme. Isso, um laboratório negativo. Isso mesmo, negativo. E aí o Portos estava, acho que não tinha mais nenhum fotógrafo, mas o Portos fotografava, ele trabalhava no laboratório ainda nessa época, mas ele fotografava, ou estava indo para foto naquele período ali. E aí fui eu e ele, que éramos dos mais antigos, um motorista novo, com um carro novo, né? Fomos pro Fátima. Quando nós chegamos lá, era a mulher que tinha acontecido o incêndio, ela estava revoltadíssima, né? Tava muito nervosa. A casa dela, imagino, tinha perdido tudo. E ela estava grávida de uns 7 meses. E aí nós chegamos e o Portos já foi por trás da casa para fotografar. Entrou, foi por trás da casa. Ele ainda tinha acesso a uma parte ali. E eu fui conversar com ela, né? E quando eu fui conversar com ela, ela viu o crachá. E aí, claro, eu sempre me identificava, né? E quando eu me identifiquei, ela ficou furiosa, mais furiosa ainda, furiosa. E aí ela gritava, esbravejava, dizia, e nesse ponto eu entendia, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo o meu trabalho, né? Vocês querem vender mais, querem ficar mais ricos nas minhas costas, vocês querem vender mais jornal nas minhas costas. E ela estava muito brava. E aí os vizinhos perceberam e estavam próximos, mas até aquele momento ela ainda estava só me xingando, né? E aí em seguida eu tentava explicar para ela que não, né? Mas não, ela não deixava nem eu falar. E tinha brita no chão, né, na rua, e ela começou a jogar brita em mim, e o motorista estava com o carro atrás, assim, e começou a jogar também pedras no carro, né? E aí o motorista ficou apavorado. Ele fazia, acho que uma semana que ele estava naquilo. E aí ele deve ter pensado, meu Deus, né? O que passou pela cabeça dele? Pra mim, eu vou tirar o carro aí, a Adri que se lasque, né? Ela que tá lá. Cada um com seus problemas. Né? Ela é a jornalista. Eu tô aqui. E ele foi. Me deixou. Não, mas ele não foi mal comigo. Ele saiu, arrancou o carro, foi embora. E aí ela vinha pra cima de mim, os moradores ali, os vizinhos dela seguravam ela também, só que como ela tava grávida, as pessoas estavam com medo, né, que ela se machucasse e tal. E aí até hoje eu fecho os olhos e lembro, e eu olhava pra frente, assim, eu só via flashes, né, e o Portos dele fotografar, o motorista foi embora e eu tava ali abandonada, né. Mas daí deu um tempinho, assim, veio a Brigada Militar. Desceu, naquela época tinha um módulo da Brigada Militar no Fátima, desce a Brigada Militar, 6 PMs. E aí vieram assim com umas, tipo, escolta, né? Eu digo, gente, o motorista me salvou, né? O motorista foi buscar os PMs pra me salvar. E aí vieram, assim, fizeram um cordão humano, assim, eu fiquei atrás do isolamento, né? Naquele momento eu poderia ter dito, vem agora, mas claro que não, né? Não, todo o meu respeito a ela, né? Então, mas não, então, apanhei, já levei pedrada, né? Já tive sanguessuga subindo pelas pernas e grudada nas pernas quando eu fui fazer muito alagamento, fiz muito alagamento também em Caxias. Hoje é muito menos do que já aconteceu. E então essa também não deixa de ser, é triste e cômico também ao mesmo tempo. Mas teve coisas muito pesadas, assim. Tem um caso um caso que ficou muito conhecido, que era da Neves, era do Pai de Santo, aliás. Tinha a Dona Neve, que estava envolvida no caso também, que era de um Pai de Santo, que era questão de sacrifícios, né? Então, naquela ocasião eram 2 crianças de Santa Lúcia do Piauí. Nossa. Que elas foram sacrificadas, né? E era por um pai de santo que induzia, né? E aí ele tinha uma cúmplice, que era uma senhora, e
naquele período ali, a gente também fazia investigação, né? Eu adorava fazer investigação policial. E eu tinha um feeling muito grande, assim. Então, eu descobri aonde a dona Neve estava escondida por vários... Hoje eu não lembro, faz muito tempo. Mas consegui descobrir o paradeiro dela naquela época. Mas foi muito, muito pesado. Depois teve o júri, eu acompanhei o júri. Então são coisas muito tristes, assim, né? De a gente ver. Então marca bastante, assim. De sequestro também, de criança... Também a gente acompanhava. Nossa, teve um momento tenso. Teve. A gente está dando risada da tua entrega do currículo, mas teve Teve. E quando tu deu a virada, assim, de sair, bom, agora chega de jornal, agora deixa eu tocar minha vida de jornalista aí, empreendedora, como é que foi essa tua virada aí? Eu trabalhei 10 anos então no Pioneiro, fiquei 10 anos no jornal, fiz 2 anos de polícia, depois fiz cidade, que daí vieram os buracos de rua e alagamentos e outras coisitas mais. E depois eu fui para economia. Fui trabalhar na editoria de economia. E economia era algo que eu nunca tinha pensado, assim, mas comecei a gostar. E logo que eu comecei a trabalhar na editoria de economia, a editora da área naquela época pediu uma licença pediu uma licença de 6 meses. Ela foi embora para os Estados Unidos. Inclusive nunca mais voltou, está lá até hoje. E fez essa licença, e aí eu assumi como subeditora de economia naquela época, e me apaixonei pela economia. Me apaixonei, foi assim, amor às primeiras matérias. E ali tive a oportunidade, a RBS também me deu muitas oportunidades, assim, nesses 10 anos que eu fiquei ali. Minha pós-graduação eu fiz dentro da RBS, graças à RBS. Depois eu tenho um MBA em Derivativos Econômicos Financeiros pela USP, que eu fiz graças à RBS também. Fui crescendo e eles foram me dando as oportunidades. E os últimos 6 anos de RBS foram voltados para a área de economia, né? Então eu comecei como repórter, depois fui subeditora, depois editora. Aí tenho também um dos meus... uma das minhas filhas é a coluna Caixa Forte, né? Que está até hoje no Pioneiro. Foi uma criação minha na época, né? Foi uma briga, inclusive, que eu fiz, uma briga no bom sentido, né? A Zero Hora tinha colunista de economia, os principais jornais tinham colunistas de economia, Caxias respira economia, né? E não tinha uma editoria, uma coluna de economia, tínhamos matérias de economia, mas não uma coluna. E aí eu trouxe o projeto para eles de ter uma coluna de economia e foi aprovado, e até hoje, com certeza, a Caixa Forte é uma das mais lidas, né? Do Pioneiro. Diria que uma das mais importantes. Uma das mais importantes. Dentro do jornal que se mantém hoje. Isso. E ela foi, e ela foi crescendo, né? Foi crescendo. Horóscopo e Caixa Forte. O obituário também é muito lindo. E aí começou 3 vezes por semana. Tínhamos a coluna, eu era editora de economia e tinha coluna, então 3 vezes por semana, meia página, foi crescendo. E eu fui me apaixonando cada vez mais pela economia. Eu gosto muito de números, né? Sou fascinada por números. E para mim é tudo número, se não tiver um número que me leva, parece que não... E é muito engraçado porque, voltando um pouquinho assim, eu tinha dúvidas de fazer jornalismo porque eu sempre fui apaixonada por números. Sempre me dei muito mal em matemática. Que tristeza. Eu era ótima em português. Digo, gente, algum problema aqui, né? Porque eu amo números, não me dava bem com a matemática, me dava muito bem com letras, português. Caí no jornalismo, mas fui para o jornalismo mais econômico. E quando eu fechei ali os 10 anos de RBS, ali começaram algumas viradas, assim, né? Talvez eu estivesse na RBS até hoje, talvez. Mas naquele momento, eu estava num momento muito de... foi meu primeiro momento de questionamento, né? Eu entrei no Pioneiro com 19 para 20 anos, eu estava de 29 para 30, e eu comecei a me questionar onde mais eu posso crescer, né? A gente quer crescer sempre, né? Sempre buscamos crescer de alguma forma, e profissionalmente eu estava...
E aonde eu posso crescer dentro da RBS, né? E aí eu fui conversar com o meu editor-chefe na época e disse para ele que eu queria crescer, onde que tinha oportunidades. E aí a resposta que eu tive naquele momento é que ali dentro do Pioneiro, no momento do Pioneiro ali, eu não cresceria muito mais, né? Chegou no teto, agora só cresce se for para outra cidade. Isso, e não tinha oportunidade na RBS na outra cidade, pelo menos não naquele momento, me disseram que não tinha, né? Então, estava editora de economia, estava colunista, para subir, ou era subeditora ou editora-chefe, né? E aí ele era o editor-chefe, ele disse, se tudo der certo e, né, se Deus quiser, eu vou continuar no meu cargo. Tu entra aqui quando eu morrer ou quando demitir o cara que tá no abaixo. Então, resumindo, tu tá aqui, tu continua do jeito que tu tá. Isso. E aí até perguntei se tinha vagas em outras cidades, porque realmente eu queria continuar no grupo, né? Mas naquele momento não tinha. E aí foi ali que eu comecei, eu já estava me questionando muito, eu vi muitas oportunidades, porque eu recebia muito material, né? De assessorias de imprensa de fora de Caxias. Então, as principais empresas, ou as grandes empresas que naquela época tinham assessoria de imprensa, quase todas tinham agências contratadas de fora, não eram de Caxias. Tinham poucas assessorias de imprensa de Caxias. Naquela época tinha muito poucas, assim. Não tinha profissionais, né? Não tinha, e era algo muito... E as empresas também não viam a assessoria de imprensa como algo necessário. Viam propaganda e publicidade, agência de publicidade, sim, tinha o seu espaço, mas... fazer jornalismo, fazer assessoria de imprensa, eles nem entendiam assim, muito o que era essa entrega, né? E eu recebia muito material de agências de Curitiba, de São Paulo, e de empresas lá de fora que queriam se divulgar aqui também, que tinham interesse, mas também de empresas daqui que tinham agências de fora, né? E aí ali eu comecei meus questionamentos, tipo, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou investir numa empresa, numa assessoria de imprensa, né? Tem espaço. E ali eu comecei a estudar um pouco mais o mercado, a pensar um pouquinho mais. E eu tenho veia empreendedora. Isso é latente isso, né? Então, os 10 anos que eu trabalhei ali no Pioneiro, não vou dizer, fazia 8, quando eu estava com 5 anos de empresa, eu comecei a pensar em empreender. Não, foi muito... Quando eu quero, é isso que eu quero, e depois disso vai fazer agora 20 anos, né, que eu estou empreendendo e a todo momento eu estou pensando em outras coisas. Ali, 2002 mais ou menos, né, foi essa virada. Foi em 2003. 2003, eu saí em abril de 2003. E tu já entendia que o jornalismo ia mudar? Porque a internet ela já estava acontecendo. Já. Bem... Primeira virada foi ali. Incipiente ainda, né? Mas e tu tinha essa percepção que podia acontecer o que aconteceu? Ou ainda era muito distante? Assim? Não, muito, muito distante. Quando eu estava ali, teve uma época que eu fiz fazia a cobertura de região, e a gente recebia as matérias das prefeituras, né? Então, era assim que nós nos comunicávamos. E nós recebíamos as matérias por fax. Eu brinco, né? Eu sou do tempo que na redação a gente podia fumar, tomar café. E quando eu entrei no Pioneiro, era máquina de datilografia, não era computador. E quem era top tinha as elétricas, né? Mas eram só os chefes, né? Claro. E aí quando a RBS comprou, claro que ela trouxe tecnologia, investiu, né? Mas na primeira virada, assim, quando eles começaram a colocar as tecnologias, e aí veio a internet, eu lembro como hoje, que eu disse assim, começaram os e-mails, intranet e tal, né? Eu dizia, eu não vou receber matéria das prefeituras por e-mail, nem pensar. Vai continuar vindo por fax, eu vou receber, vou imprimir tudo, vou colocar aqui do ladinho, vou avaliar. Imagina que eu vou confiar, né? A minha rebeldia durou 2 dias, gente. Não tinha, minha rebeldia durou 2 dias. E depois, um dia depois eu tava apaixonada e aí dizendo, né? Meu Deus, como vivia antes, como é que eu vivia antes, né? E hoje se fala em fax, né? Tem pessoas que nem entendem o que é o fax. Então, claro que foi gradual, assim, né? Mas
de 2003 para 2023 é uma vida, né? É uma vida. E enquanto a gente está conversando aqui, estamos contando um pouquinho, alguém está inventando uma plataforma nova, né? Algo está acontecendo na área da tecnologia e a gente tem que ir se moldando, né? Tem que ir aprendendo. Mas nunca imaginei. Mas que bom que não preciso mais usar fax, né? Ainda bem. Ainda bem. Isso. E até o e-mail já é quase que um pré-histórico, Isso, assim, hoje com as redes sociais e com os Sim, feeds e com as comunicações. Hoje eu disse para 4 pessoas diferentes e agora eu vou dividir com vocês. Eu amo e odeio quem inventou o WhatsApp, né? Quem fez esta criação maravilhosa e diabólica ao mesmo tempo. Porque ele é muito bom, é ótimo, mas ele transformou a nossa vida, né, de uma forma assim enlouquecedora. E depois que veio a pandemia, mais ainda, né? Perfeito. Então, e ele é maravilhoso, mas como tudo na vida, né? Se a gente não tem os nossos limites, o nosso equilíbrio, ele se torna... Então, eu tô super feliz, tô com o celular lá, né? Tá no silencioso, eu não tô nem vendo onde é que ele tá. Que em outros tempos talvez há um ano atrás, eu não conseguiria. Eu deixaria ele aqui, assim, pelo menos né? Como se fosse o controle absoluto da minha vida, fosse ele. Então, também tô evoluindo, né? Parabéns. Mas é E essa vida de transformação que tu vem de uma carreira que atua dentro de uma mídia extremamente tradicional, Sim. que tu vira empreendedora e tu monta uma assessoria. Como é que é essa vida de empreendedora, essa mudança de chave, essa transformação de olhar no futuro, pensar o teu segundo tempo, o teu olhar para o futuro? Sim. Como é que tu vê isso? Tem dias que eu vejo com mais clareza e tem outros dias que não, né? Mas eu acho que isso é natural para todos. Eu tomei a decisão de sair do Pioneiro no melhor tempo, no meu melhor momento profissional. Era o meu melhor momento profissional, assim. Tanto que essa era a pergunta que mais me faziam. Mas por quê? Né? Por quê? Porque eu estava muito bem mesmo. E aí foi por não me ver crescer ali dentro. Também foi porque a minha veia de empreendedora, acho que deu um gatilho e despertou. E foi muito bom eu ter da forma com que eu saí do Pioneiro também, isso também, né? O que nos mantém no mercado é a credibilidade e é o quanto a gente é ético em tudo que a gente faz. Então, os meus primeiros clientes foram empresas que, de alguma forma, eu já tinha divulgado dentro da minha coluna, mas foram empresas que me procuraram por respeitar o meu trabalho dentro do Pioneiro, respeitar a entrega que eu fazia dentro do Pioneiro, e isso é o que abre portas pra gente, né? Então foi muito, muito interessante, assim. E quando eu defini por sair, por 6 meses, eu fiquei trabalhando, fazendo a coluna, sendo editora de economia e tendo a minha empresa fora. Esse foi um acordo que eu fiz com a RBS. E atendendo pequenas empresas que não tinham tanto conflito de interesses, né? E eu sempre muito, muito criteriosa e muito ética na questão das divulgações que eu fazia no Caixa Forte. Se hoje fosse nos dias de hoje tu estava rica. Rica? Tava rica, sim. Eu que sou a dona do jornal e eu tenho assessoria. Meu pai teria comprado. Eu comunico todos que quiserem vir para minha assessoria de imprensa. E o Jornal da Lagoa Vermelha? Continua lá, Folha do Nordeste, continua lá. Tá lá o jornal, estamos fortes. E aí o acordo que eu fiz é que quando eu tivesse um cliente grande, assim, né? Ou que tivesse realmente a questão de conflito de interesses, eu sairia. E aí eu fechei um contrato com as lojas Arno naquela época. Nem era Magazine Luiza, era lojas Arno naquela época. E daí, ali, eu saí realmente do Pioneiro e comecei a me dedicar 100% à minha empresa, né? Aí por 8 anos eu tive a Enter, a consultoria em comunicação, com uma sócia, que também trabalhava no Pioneiro na época. E hoje eu tenho, agora vai fazer fez 12 anos, fez 12 anos agora, dia 1º de agosto, mesmo dia então, que é a empresa de vocês faz aniversário. Fez 12 anos que eu tenho a Adri Silva, agência de conteúdo. E
faz 6 meses, de 6 para 7 meses, agora assim, mais oficialmente, que eu também tenho a Voz Comunicação Criativa, que é um avanço em relação à Adri. A Adri, o DNA dela, da Adri Silva, é jornalismo, né? É assessoria de imprensa, geração de conteúdo, e nós nunca trabalhamos como agência, mas os nossos clientes, muitos, dizem, vocês fazem um cartão de visita, vocês fazem isso? Sim, a gente fazia, mas nós nunca nos posicionamos como uma agência, porque nós não éramos uma agência completa, né? Mas começamos a fazer várias coisas, várias entregas que envolviam o todo. O digital nos obrigou muito a isso. Então, e há uns 6 meses atrás, uma das pessoas que já trabalha comigo na agência, é um dos atendimentos na agência, está comigo acho que há 5 anos, 4 para 5 anos, me sugeriu, né, a gente ter uma outra empresa, então, que faça mais entregas voltadas para parte como agência mesmo, né, de propaganda, publicidade, mídia, parte mais criativa, né. Então, hoje tem a Adri Silva, agência de conteúdo, que é minha, né, eu sou a única diretora, a única sócia, e tem a Voz Comunicação Criativa, que eu tenho em sociedade com a Janice Cabreira, que também trabalhou muito tempo na área da comunicação, passou por vários veículos de comunicação. E muito para que a entrega também seja diferente, e para a gente acompanhar os avanços, assim, né? Porque hoje eu percebo que a assessoria de imprensa ela é vista de forma diferente, ela é mais valorizada. Com a pandemia ali, ela passou a ser mais valorizada. Eu ia te pedir como é que está hoje a visão das empresas, né, para assessoria de imprensa. Né? Eu acho que foi um virar de chaves, assim, a parte da comunicação, a área da comunicação, ela é a primeira a sofrer em qualquer crise, né? Qualquer crise. Qualquer empresa, há um tempinho atrás, e hoje já mais a nossa região, complementando a nossa região, propaganda muito... é custo. E aí aproveitando, assim, na pandemia, quando veio, você sentiu isso realmente? Porque você tinha empresa, constituída, daqui a pouco assim, veio aquela onda de suspensão, cancelamento, enfim, você teve isso? Não, nós tivemos redução de valor de atendimento para as empresas, isso sim. Nós trabalhamos, né, quase todos, a maioria com FII mensal, né? Nós temos um FII mensal para fazer o atendimento. Nós tivemos muitas negociações. A gente sabe da importância de ter vocês, agora mais do que nunca a gente precisa, né, nos comunicar o que a empresa está fazendo, mas é um momento de puxar, né, o cinto de tudo. E aí queremos continuar com vocês, o que é ótimo, né, queremos continuar, mas precisamos negociar por um período, algo que eu fiz na minha empresa também, né? Negociei o aluguel da sala, né? Todas as negociações, redução também, menor redução de carga horária do pessoal que trabalha também, tudo foi, né, um aprendizado ali. Mas o que eu percebi, o digital cresceu muito naquela época, né? Porque era tudo online, né? Nunca se fez tanta live na vida. E então precisava-se, né? E precisava-se de bons conteúdos nas plataformas digitais. E precisava de profissionais mesmo para isso. E então a gente manteve os clientes em assessoria de imprensa e a divulgação aumentou. Eles precisavam ser vistos mais, né? Então a gente também ampliou alguns clientes nesse período também. E muito no digital, muito. Então foi a primeira grande crise, e realmente foi, né? A primeira grande crise que pelo menos para a nossa empresa ali, foi que nós não fomos cortados. Porque em todas as outras, e crises muito menores, assim, né? Tem que reduzir R$200 por mês. A parte da comunicação. É supérfluo. Tá, mas você vai deixar de ser visto, vai ser muito pior, né? Não, agora vocês não são importantes. Era o que eu mais ouvia, assim, na vida, né? Na pandemia foi muito ao contrário. Que foi bem louco, né? Com nós também aqui na tecnologia, né? A empresa precisava reduzir
e ao mesmo tempo abusava Claro. do site para poder novos canais, Sim, né? Então sim. aumentou o nosso trabalho e a gente não podia aumentar os contratos. Isso. Pelo contrário, queriam reduzir, né? Então é uma mágica, né? E nós nunca mais voltamos a entregar da mesma forma, né? Porque a gente está cada vez entregando mais, cada vez mais presente e não conseguindo. Mas, e também foi muito, muito legal, porque foi nesse momento que a valorização da assessoria de imprensa começou também. As empresas começaram a ver mais o trabalho de assessoria de imprensa como algo importante, algo necessário, porque o trabalho da assessoria de imprensa, todas, né, os pilares da comunicação são importantes, mas a assessoria de imprensa, ele passa a credibilidade, né? Algumas empresas, quando me chamam, que eles nunca tiveram trabalho de assessoria de imprensa, eles fazem muitas perguntas, assim, algumas perguntas muito... se eu te contratar, então eu vou aparecer em tal lugar, assim, 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 assim. Eu digo, olha, se Deus quiser, se tudo der certo, e se a pessoa que né, está lá nesse espaço que você quer aparecer, aceitar e tal, tu vai aparecer. Né? A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Tem qualidade e tal. A reputação da pessoa, da marca, da empresa. Então, né? agora, se você quer ter certeza absoluta, Não me contrate. não, conversa com o comercial e paga um anúncio. Sim. Aí você vai ter certeza absoluta que vai sair. Funciona. Vai sair daquele jeitinho, a foto vai sair assim, vai estar escrito o que você quiser. Né? Nós trabalhamos com o espontâneo. Uma época, eu tinha escritório contábil, eu mandei uma notinha pra Caixa Forte. Olha, saiu. Olha aí. Eles estavam sem notícia Que ano aqui. era, Não tinha pauta. Se você lembrar o ano, Mas eu no posso século te dizer passado. quem é. Mas do século passado. Mas foi depois de 2013, acho. Depois, então... Eles já tinham Porque usado o formato foi lá- arábico, não era mais em algoritmos romanos já naquela época. Eu vendi em 2010, 2012, deve ter sido em 2007, por aí. Então era com Silvana Toaz. Silvana Paz, exatamente. Isso. Silvana É. Paz. A Sil era minha repórter. Certo. A Sil era a minha repórter, né? Sim. Ela era repórter de economia e nos últimos tempos ali, até fazer a transição, ela ficou de minha interina e aí quando eu saí ela sumiu 100% e se deu super bem também. Eu até me lembro, vou mandar assim, vai que sai, né? Rapaz, expliquei direitinho. Tá. E era o quê? Pô, 2, 3 dias. Qual era Acho a que era na notícia? época a gente fez um mudança reposicionamento da de marca, uma troca de marca. Você é uma notinha pequena, né? Sim, Então, sim, beleza. sim. Então, Mas foi boa a experiência. Olha, foi free. Foi free. 0800. Que é o espontâneo, né? Sim, Que é o é espontâneo. espontâneo. Então, e é esse o trabalho da assessoria de imprensa, né? É a gente identificar o que é uma informação, o que é de interesse público também. Isso, né? Porque eu digo, porque é interessante, tá? Tem essa informação, ela é interessante, tá? E ela é interessante para quem? Se é só para ti, para ti ou pro teu sócio, ou para ti ou para tua mãe, ou para ti ou pro teu pai, ou para ti ou pros teus irmãos, é só para... Não vai ter. Tem que ter um interesse público ou algo a mais, né? Sim. Sim, porque isso, o teu papel dentro desse meio aí, realmente conseguir fazer um filtro e separar essa informação com qualidade e qualidade e relevância para chegar no público final. Isso. Porque senão qualquer empresário que vai te contratar diz, não, mas meu produto é lindo, bonito, maravilhoso, minha empresa é ótima, eu preciso que saia uma foto porque nós estamos há X anos no negócio. Cara, isso não é relevante para o meio. Para ti pode ser super fantástico, mas é super importante, né? Tem que trazer informação relevante para o mercado. Isso é algo que me preocupa muito, né? Porque é uma responsabilidade pra gente também. Uma das coisas que eu mais odeio é ser contratada e não conseguir dar resultado para a empresa, né? Porque é frustrante, né? É o trabalho. É o trabalho. Então eu fico frustrada com algumas coisas assim. E aí essa semana mesmo, passei hoje de manhã a proposta para um cliente. Ele nos buscou, ele vai participar de 2 feiras internacionais. Uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos. E aí ele me pediu e eu disse, ok, vocês vão participar da feira e vão levar algum lançamento. Aí eu comecei a fazer várias perguntas, né? Vão levar algum lançamento?
vão abrir para expansão também de mercado, né? Aí ele me disse, também conversei com uma pessoa do marketing, né? E aí ele me disse, não tem nada, assim, a gente vai... mas a gente gostaria de divulgar que estamos participando da feira, né? Aí eu disse para ele, olha, eu vou ser muito, muito franca contigo, muito franca. Talvez a gente não consiga, porque não é relevante assim como você, várias outras empresas estão participando de uma feira. Ou é como quando a empresa faz aniversário, né? É super importante e tal, mas assim como a minha empresa fez 12, a de vocês, quantos anos são de vocês? 16. Né? Não é cabalístico, né? É 5, 10, 15, 20, tem mais força, assim. Né? Mas o fazer aniversário é importante, claro que é importante para nós e tal, mas imagina se um colunista de economia, né? A Juliana Bevilacqua, que está fazendo a coluna agora, né? Se ela, do Pioneiro, ali no Caixa Forte, se ela vai fazer, se todos os aniversários ela vai publicar, vai ser só aniversário, porque todo dia tem empresa que faz aniversário. Então, o nosso... E se ela for anunciar agora, vou fazer a brincadeirinha. Ela vai fazer uma coluna paga, aniversários de empresas. Se ela for fazer um anúncio de todos que estão participando da Mercopar, meu Deus, ela vai fazer um jornal que era o Zero Hora Dominical lá do passado, isso. Lá 200 páginas. 200 páginas. Jornal Mercopar. Então, isso a gente leva muito, assim, né? O que é notícia? E na maioria das vezes, as empresas não sabem que elas têm de notícia. Porque não é esse o papel deles. Eles estão preocupados com vários outros fatores. Aí a gente começa a conversar, começa a perguntar, mas isso sim, isso sim. Então, gente, tem notícia, né? Mas daí esse é o nosso papel, né? Fazer esse filtro e até mesmo mostrar para eles com as nossas perguntas ali, porque tem coisas que nem eles percebem que estão fazendo, porque eles estão muito no dia a dia deles. Sim, né? para eles é normal. Nossa. Uma puta inovação, né? Isso. Isso eu vejo que é bem relevante. Tinha um polo mundial. Ali, de ônibus, por exemplo. Tá? E às vezes uma coisa que é normal aqui não chama atenção, né? E aí depois que eu conversei um pouquinho com ele e tal, passei a proposta hoje de manhã para ele. E aí eu até comentei, né? Eu digo, olha, a princípio eu acho que a gente pode trabalhar na divulgação no Rio Grande do Sul, mas depois que a gente conversar, se talvez eu entender algumas outras coisas, talvez até em divulgação nacional, né? Mas daí a feira, as duas feiras vão ser um pano de fundo, né? O que a gente vai realmente divulgar é a tecnologia que eles vão estar levando para a feira, né? E levar a tecnologia de Caxias do Sul para o mundo, né? Para abrir mercado naqueles dois países. Aí é notícia, né? E realmente o empreendedor, e isso acontece comigo lá dentro da agência, né? Eu tô lá pensando em como divulgar os clientes. E algumas vezes eu paro assim, tipo, gente, será que eu estou me divulgando? Não, porque eu não tenho nada para divulgar. Mas eu também nunca paro para pensar na minha empresa, né? Porque eu tô sempre pensando na pessoa. Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente indica uma agência. Por favor. A gente indicou esses dias, sabe, uma empresa que faz site, uma tal do web deles. Quanto tempo faz que não atualiza o site de vocês? Faz tempo. Mas e faz site dele, produzir site. Até o do programa Segundo Tempo é feito por eles, sabia? Pois é. É que entre parar, né, para pensar no nosso e dar o resultado que a gente precisa, né? Não o cliente está na frente. Sempre. E nesse caminho aí, olhando bem nessa transformação da comunicação, como é que tu vê daqui para frente? Como é que tu olha o futuro da comunicação com essa... talvez uma das palavras, uma das expressões que vem se falando tanto é de fake news, porque hoje qualquer pessoa que tem um celular é uma agência de comunicação que tem a audácia de gerar notícia e colocar na internet. E vivemos recentemente tempos bem polarizados com a política, vamos colocar prioritariamente isso, mas qualquer um que tem um celular pode gerar notícia, gerar comunicação. Como é que tu está olhando o futuro da comunicação, o futuro da assessoria de imprensa, o futuro do profissional que hoje é o teu papel como profissional que valida, que verifica essa comunicação? Como é que ele está daqui para frente? Até emendando um pouco a pergunta,
eu que sou da tecnologia, que estou na web, chegou momentos na pandemia e no final do ano passado, no período eleitoral, que eu não sabia mais, sabe? Eu que estou no... de tanta notícia que eu recebia, de tanto grupo, aí eu ia nos amigos, não, mas eu vi, aonde que tu viu? No grupo da família! Não, eu vi no Face, mas aonde? Não, né? Tipo, não, chegou uma hora que eu me perguntei. A gente começa a questionar, né? Tipo, aí eu até dei umas dicas, eu acho, porque pra gente, e eu acredito, tá? Depois eu quero a tua opinião, claro. que parece que tá voltando a mídia tradicional a continuar. Para corrigir um pouco isso. Isso, ela tá começando a ser valorizada, sabe? Eu escutei na Rádio Gaúcha, na Caxias, no Caxias, no Pioneiro, né? Vamos botar todos. Não é no Face. No Jornal de Lagoa Vermelha. O Panorama Pradense lá. Isso aí, ou Popular. Não, Popular é de Nova Prata. Nossa senhora, vou cobrar cota de patrocínio ainda. Todos os exemplares para nós, pelo menos. Isso aí. Próximo programa que chegar os exemplares, nós vamos botar na mesa aqui. Isso, vamos lá. Marketing é tudo nessa vida. E sim, já estamos, né? Já estamos voltando a algo mais, uma insanidade mental, assim, um pouco mais. E a credibilidade, né? Ela é muito, é que assim, as redes sociais, ela é uma terra sem lei mesmo. Né? E isso também é complicado, né? Não existe uma legislação 100%, né? que puna, que faça realmente o trabalho. E não existe censura alguma, né? É terra sem lei mesmo. E hoje sim, o celular é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, ninguém e apesar de ter reduzido as fake news, próximo, né, de outras realidades que a gente teve, principalmente na questão ali no momento político, apesar de ter reduzido muito, continua muito ainda, porque as pessoas, elas não conferem, é tudo muito instantâneo. Se chegar alguma coisa aqui, ninguém vai conferir o que é, porque todo mundo quer ser o primeiro a divulgar, é mais ou menos assim, né? Vou passar, não confere, é muito... é instantâneo e é muito sem critério e não tem uma responsabilidade, né? Porque eu quero ser o primeiro a dar o furo, não quero o furo jornalista, quero ser o primeiro a falar, eu quero ser o primeiro a contar, e as pessoas não fazem a checagem, assim. E existe muito hoje que eu acho que é a humanidade, assim, como um todo, mas isso é algo muito, muito meu, de não ter mais critérios, né? E isso faz com que haja desrespeito com tudo, né? Então, tem fake news horrorosas, assim, e que pode destruir a vida de uma pessoa. Ninguém mais se preocupa ou tem a empatia, né, com algumas pessoas. Ninguém não, muitos. E, então, mas hoje nós estamos num outro momento, assim, que é bem delicado, que é a questão da inovação. Tínhamos as fake news, agora a gente está num momento muito delicado, por exemplo, de tecnologias do ChatGPT, né? A inteligência artificial, que faz um texto, que faz uma arte, que faz, né? E que isso agora está muito mais preocupando o futuro da comunicação como um todo, e o trabalho do jornalista, o trabalho de um design, de um publicitário. A gente está se questionando muito mais para onde nós vamos, né? Para onde vai o trabalho desses profissionais, porque eles substituem em alguns momentos o trabalho do profissional, né? Porque o fake news era algo que mexia com a questão da credibilidade, né? A incoerência e a... Isso. Mas as novas tecnologias, e principalmente a inteligência artificial, ela vem para substituir, né, em alguns pontos. Então isso tem preocupado um pouquinho, assim, o que eu tenho já escutado, né, de alguns clientes. E isso, para um jornalista, né, para um jornalista raiz como eu, fica, ok, a gente precisa fazer um texto, né, e então a gente vai pesquisar, a gente pesquisa em várias fontes, né, para fazer um texto, para colocar, por exemplo, um conteúdo numa rede social de um cliente.
vamos falar sobre lei de proteção de dados, né? Um exemplo. Para fazer um texto, para colocar para aquele cliente sobre lei de proteção de dados, o copy, o jornalista, né? Ele vai ler vai buscar várias referências, né? Vai ler vários conteúdos para ter várias referências, várias fontes, e ele vai escrever um texto se baseando naquelas fontes. Nós ouvimos de um cliente há um tempinho atrás, ok, mas não, pega lá no ChatGPT, pega lá e aí coloca e ele vai te dar a informação. Quando a gente parou assim, como assim? Né? Tu tem o privilégio de ter um ser humano que vai estruturar, que vai pensar, que vai te dar algo, né? E talvez a informação que venha dali não tem credibilidade ou não está 100% certa. Ou pior, né? Ela vai estar igual no concorrente, né? Vai ficar tudo padronizado, né? Só que aí, assim, parece que a tecnologia, em alguns momentos, a inovação vem, assim, é a salvadora da pátria, né? E aí nós argumentamos e tal, ganhamos uma das batalhas, a gente ganhou. E aí nós mostramos algumas coisas, assim. Hoje, se a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, e você dá o assunto, ele te devolve, né? 2, 3 ou 4 informações daquele mesmo assunto de formas diferentes. E aí a gente fez os testes e mostramos para esse cliente em específico, né? A informação que ele nos trouxe quando nos colocou era essa, mas não era sobre a lei de proteção de dados, era um outro assunto. Só que a informação que ele passava era uma informação equivocada. E daí a gente dizia, não foi isso que eu te perguntei, não, é sobre isso. E daí ele respondia, desculpa, entendi errado. Na quinta resposta que ele nos deu, veio a informação correta. Se nós tivéssemos publicado a primeira, né, nós poderíamos ter sido responsabilizados, né, por estar colocando uma informação equivocada ali. Então tem algumas coisas assim que a inovação é ótima, não é que eu seja contra de forma alguma, mas é se utilizar bem, né? E isso toda a vida, todas as tecnologias, toda inovação, tudo é ótimo desde que você saiba como usar. Né, ter o equilíbrio. E então como vai ser daqui para frente o trabalho de assessoria de imprensa, o trabalho de uma agência de publicidade, isso me preocupa muito mais, as novas tecnologias, do que acho assim, né, já passamos pela fase da fake news, né, superamos, mas temos que sempre ficar atentos, né, a tudo, sempre, e agora a gente está numa outra fase que é muito mais rápida, né? Rápida e atinge assim as pessoas muito, muito rapidamente. E então me preocupa nesse sentido. Hoje você coloca, não sei se vocês já fizeram algum teste ali, mas tu coloca o problema preciso de um anúncio, vou falar de um anúncio assim para a empresa, para o mercado tal, que tenha isso, que tenha aquilo, ele te manda um anúncio. Né? E tem muita inteligência artificial que entrega coisas muito boas. E vocês estão aproveitando isso para usar também? Algumas coisas assim, mas muito não nada assim em lastro, né? Sim. Mas algumas coisas sim, até porque tem algumas plataformas e tem algumas que realmente entregam coisas legais assim. E deixam o trabalho mais rápido. Sim. Até porque hoje se fala muito do ChatGPT, mas ela não é a única e exclusiva inteligência artificial. E certamente uma coisa do seu precursor que acaba dando essa visibilidade ao mercado. Mas quantos outros softwares ou plataformas paralelas que vão crescer dentro de cada uma dentro do seu nicho. E aí beleza, eu uso isso aqui como apoio à minha construção. Porque a profissão de jornalista, né, é uma profissão que caiu numa situação delicadíssima com a quebra da regra. É uma das mais impactadas. Já era, né? Já era. Então agora ainda mais pela inteligência artificial. Até porque eu também me incluo como finanças também. A parte de finanças também é uma... Contador que mandava press release pro jornal, imagina, certo, aposentado. Não vai ter mais o contador nem o jornal. Me perguntam, mas o que você acha? Né? Me dizem, jornal tal, né?
o jornal tá tão fininho, né? Acho que daqui a um tempo não vai mais ter. Digo, não, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Vai ter, vai se manter, né? Sim, é o anuário da Lagoa Vermelha. Não, Ele vai coletando informações, lá em dezembro sai o anuário, ó, notícias do ano. Isso. Mas tem, hoje se você tem um celular, você faz uma foto, você manda instantaneamente para o jornal, né? A informação. Todo mundo hoje pode se dizer jornalista, né? Só que tem aqueles que têm a credibilidade, né? Não, e a responsabilidade. Quando tu contaste a história do Fátima, eu só aqui pensando, um motorista, um carro, um fotógrafo, um jornalista, 4. Aí 5, 6 Aí depois. Aí chegava, tinha o redator, o supervisor, o que diagramava. Né? Sim. Hoje você faz isso no celular e posta na hora. Segundos, né? Isso aí. Isso não, aí. tipo, é muito louco, né? E no Canva você diagrama rapidinho qualquer coisa. Né? Mas é muito mais qualidade. Muito mais qualidade. Sim, muito mais. E não tem volta. E nem recebe por fax, volta. né? Né? Assim a gente tem história para contar. Que coisa boa. Mas é um momento assim muito delicado. E claro que como eu atuo na área da comunicação, a gente tem um olhar para a área da comunicação, mas vocês, né, também sentem isso agora no dia a dia. Comunicação, vou usar bem esse gancho aí. Como é que tu olha, quando a gente idealizou a ideia do programa Segundo Tempo, pensando quais são as nossas inquietações para o segundo tempo de vida, para os 45+, como é que tu vê as inquietações para o mercado da comunicação, agora com um olhar abrangente, com os teus pares dentro deste mercado para esse segundo tempo, porque certamente dentro da tua agência tu tem algumas gerações trabalhando contigo, porque tu tem talvez mais 2 que estão ali, que é esse pessoal que está hiperconectado, que... E tem o pessoal lá na universidade também, né? Daqui a pouco está fazendo os cursos, estão existindo, estão gerando profissionais, né? Sim, Como é que você vê essa vinda aí, essa leva aí nova de profissionais? Eu faço parte da ARI, né, que é a Associação Rio Grandense de Imprensa da Serra Gaúcha, né? Então somos muitos profissionais que fazem parte ali e é muito bacana, muito interessante a troca que a gente faz, né, com os profissionais. Tem muitos profissionais que têm empresas, né? Fazemos parte desse grupo e tem outras empresas que são empresas que atuam no mesmo segmento que eu atuo e as trocas que a gente faz ali são trocas muito interessantes, assim. E uma das grandes discussões que a gente faz e uma das grandes bandeiras da ARI é manter o jornalismo, manter a credibilidade no jornalismo, manter o jornalismo de pé, brigar pelo jornalismo, né? A questão ali das fake news foi um dos assuntos mais em alta, assim, durante o período, principalmente no período da pandemia, principalmente no período do antigo governo, que foi onde ela mais estava em alta, né? E o brigar pela profissão mesmo, né? Porque o jornalista tem os que amam e os que odeiam, como, né, todos. E tem aqueles que olham o jornalista como o olhar de quem está te trazendo uma informação e uma informação que deve ser isenta, e tem aqueles, né, que olham só o lado ruim, né, sempre o lado negro da história. E então a gente tem discussões, debates ali muito importantes, e agora, por exemplo, em outubro a gente vai fazer um encontro para falar sobre comunicação também, que tudo fica nos movimentos também, né, porque tá vindo uma leva de jornalistas, de relações públicas, de designers, de publicitários, das novas gerações, que por um lado é maravilhoso tê-los, mas de outro lado eles também são muito... Tudo é muito rápido, né? Dinâmico, tudo. E essa, para mim, é o maior desafio, assim, de quem tem empresa de comunicação, de quem precisa renovar, né? Também tem isso, porque a renovação também dentro das agências também é importante, e tem os profissionais que estão vindo, muitos profissionais bons que estão vindo, né? Mas o grande desafio é
nós que somos das antigas gerações, mais sênior, conseguir conversar com essa gurizada que vem cheia de gás, mas que não tem o mesmo compromisso que a gente tem, assim. Eles são muito, se eles estão felizes naquele momento, ok, mas 2 dias depois eles já estão pensando em outras coisas, e eles vão muito mais rapidamente buscar as coisas que eles querem, né, do que a gente. Então esse eu acho que é o grande desafio, assim, de a gente conseguir conversar com esses novos profissionais, nos entendermos ali, e a gente conseguir aprender com eles, e eles deixar com que a gente também os ensine algumas coisas. Acho que esse é o principal desafio. E pelo que eu tô vendo, eu não estou acompanhando muito a academia, né? Não estou muito assim, mas pelo pouco que eu ouço e pelos profissionais que o mercado também está colocando agora, e eu vou dizer isso pela minha experiência, né? Então, a qualidade dos profissionais que estão chegando no mercado agora, ela é muito abaixo da qualidade do que já foi, infelizmente, e cada vez vai ser mais. Então, eu fui estagiária por um bom tempo e aprendi sendo estagiária, né? Hoje é difícil você conseguir estagiários, porque todos já querem entrar. Diretor de criação. É muito, e aí isso é algo, esse é um fator, e o outro fator é realmente a qualidade que as faculdades, as universidades estão colocando no mercado, né? E eu só posso comparar comigo, porque, né, na parte do jornalismo, por exemplo, é inconcebível uma pessoa que vem buscar um profissional, né, que já está formado, que está quase formado, que vem buscar uma vaga, não saber escrever. Né? E você vai trabalhar com isso, né, o teu... Essa é a matéria-prima do trabalho que você vai entregar. É a essência, e cada vez mais está difícil conseguir bons profissionais. Tem muito profissional no mercado buscando uma oportunidade, buscando um espaço. Tem muito, mas tem um momento nas empresas, né, que a gente precisa ter qualidade. A gente já passou do ponto de vou apostar, porque demora, né? Então eu não estou mais no momento de apostar, eu preciso ter qualidade, porque o meu cliente cada vez mais exige mais qualidade de mim, né? Então não tenho esse tempo. E aí vem os profissionais, só que quando eles chegam, né, ótimo, mas eu não tenho esse tempo. Eu preciso ter profissionais mais bem preparados. E as universidades não estão colocando esses profissionais no mercado. Está muito raso. Muito business. Muito business. Consegue muito pagar raso. A parcela, tu tá aqui, tu vai sair com teu diploma, não interessa. Não aprendeu, não conseguiu pagar a parcela. Conseguiu pagar a parcela, tem o diploma no final do curso. É triste, né? É triste. E aí, claro que acaba refletindo nas empresas. Né? É triste que eles pagaram por um produto, né? E não estão. E como é que você se inspira aí? O que você pensa agora do segundo tempo? O que você indica também de livros, estudos? Gente, eu leio tantos livros ao mesmo tempo. Tirando um pouquinho da parte profissional, o que você faz, se inspira para tirar os estresses, enfim? Estou numa fase que eu só trabalho. Mas eu saí de uma reunião agora, finalzinho da tarde, saí de uma reunião e estou tentando agendar com uma cliente e a gente começar a jogar beach tênis, pelo menos, né? Então, alguma coisa a gente tem que fazer. Eu sou muito feliz trabalhando. Então, eu trabalho e o meu trabalho é um hobby. Eu adoro trabalhar, assim. Mas o meu segundo tempo já começou mesmo, né? Eu estou com 51 anos. E então, estou cada vez mais me questionando, né? Estou num momento muito questionador, assim, sobre o todo. Hoje nós estamos entre as duas agências, né? Entre as duas, e elas são únicas, né? Nós estamos com 20 profissionais na agência hoje.
E é uma responsabilidade, ao mesmo tempo não é grande, mas também não é pequeno. E aí estou num momento muito de vamos crescer mais, né? Ou vamos nos manter desse tamanho, que isso é de sempre, né? Quem está empreendendo, acho que é um dos maiores questionamentos eternos. Vamos crescer porque o mercado exige que você cresça e que aí pede mais, ou vamos nos manter do tamanho com que estamos e vamos ter clientes que tragam um maior faturamento e que a gente possa se dedicar e que a gente possa se dedicar mais a eles, né, e não ter muitos, né, para uma rentabilidade não tão boa também, e vamos ter menos pessoas trabalhando, né, e rentabilizando melhor essas pessoas também. É um momento assim de questionamento geral, mas muito pelo momento que a Adriana está, né, de se questionar também, né, já estou no segundo tempo passando para prorrogação, né? Longe disso, bem longe disso. E não bem longe disso, assim, mas a gente começa a se perguntar algumas coisas, né? E ter mais qualidade de vida. Então, quando me perguntam isso, mas o que é que você faz de lazer e tal, né? Porque eu estou querendo começar a fazer mais outras coisas diferentes, assim, que não só trabalhar, né? E os meus lazeres hoje eu vou me dar ao luxo de fazer uma pipoca e assistir uma série ou assistir um filme. Para mim é um luxo agora, e deixar o celular de lado, né? Porque no nosso caso, empresa de comunicação e assessoria de imprensa, por mais que eu diga assim, a gente não está 24 horas disponível para o cliente, nós estamos 24 horas disponíveis para o cliente. O problema não tem hora para acontecer. Sim, daqui a pouco acontece alguma coisa. Não tem, e daí não tem sábado, não tem domingo, né? Se acontece algo de madrugada, né? Então, por mais que não estamos disponíveis, sim, estamos 24 horas dentro do tempo disponíveis. E o meu perfil é muito, né? E isso também estou controlando mais, porque eu acabo achando que todo mundo que trabalha comigo tem que ter o mesmo perfil, ou tem o mesmo perfil. E aí eu acabo enlouquecendo todo mundo também. Então quero me dedicar um pouco mais à minha qualidade de vida, assim, aproveitar um pouco mais. Eu estou assistindo muitas séries, né? Tem algumas séries que são maravilhosas, assim, que é na questão mais jurídica e que traz alguns insights muito para empresas também, de negócios. E filmes também, tenho visto mais de inspiração ou de motivação não, mas mais de inspiração mesmo. Estou lendo vários livros ao mesmo tempo, porque daí eu começo eu sou muito não sou muito calminha, assim, não faço pilates, por exemplo, todo mundo diz, vai fazer um pilates, não, é muito calmo o pilates pra mim, não, mais agito, assim. Tem que fazer boxe. Eu comecei já comecei, depois parei, comecei. Tem que ir na essência. Não, mas que pilates, gente, eu não consigo me contar. Vai meditar, enquanto tô meditando, tô pensando em todos os lados que eu tenho que passar depois. Não dá. Isso ajudar piora, né? Eu saio de lá pilhada com uma lista de 40 watts para mandar e espero que a pessoa me responda em 15 minutos, pelo menos. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, estou lendo muitos livros, muitos na questão de autoconhecimento, né? Questão espiritual também, tô buscando bastante. Acho que estamos numa vibe. E algum que tu recomendas? Eu tô lendo esse e acho que esse é o livro que já me inspirou alguns trechos, ou alguma série dessas séries que tu tá assistindo. O livro que eu acho é muito... são dois. Vamos ver se um é do hábito. Gente, Poder do Hábito? Poder do Hábito. Isso, Poder do Hábito. E um outro que também é muito bem interessante também é deixa eu só lembrar agora gente, me faltou agora o nome do livro, que é a história gente, olha a minha memória, nós estávamos falando da memória antes, né? Do Abílio Diniz. Veio, meu Deus, o nome, o livro do Abílio Diniz, que é a biografia
do Abílio Diniz. É maravilhosa também. Então, são 2 livros assim que eu indico. Tem um outro, acho que eu vou lembrando, né? Feedback também, só a autora agora eu não vou lembrar. Mas Insights, Mente Milionária, tem de tudo, né? de tudo um pouquinho. Mas Poder do Hábito, acho que de todos eles assim é o melhor. Uma série que eu estou assistindo agora que estou gostando muito é Sucessão. Também é bem interessante, é de uma família que é de comunicação, da área da comunicação, e daí tem a sucessão entre a família, ali é bem interessante, ela gosta, eu gosto. E acho que mais de livro, série e podcast, né? Ouço, porque eu coloco no rádio, ouço alguns, mas agora eu tô na fase de querer investir, então eu tô lá com o Primo Rico, tô tentando ver se eu fico milionária e tal. Tenho acompanhado algumas coisas mais nesse sentido. E Os segredos da mente milionária, Primo Rico. Não, eu tô. Algum dia eu vou me aposentar, gente. Eu tô vindo a palestrante disse: quem leu o Pai Rico, Pai Pobre? Gente. E quem ficou rico? Ninguém. Então vocês não leram o livro. Leia e aplicar, não é só ler. Leia e aplicar, isso mesmo. E tem um outro podcast que eu acompanho mais, assim, porque eu fiz um curso com ele, que foi uma das minhas viradas também, mais na questão de empreendedora, porque eu sou jornalista, né, gente? Fiz jornalismo, fiz as especializações no jornalismo, eu não sou administradora, nunca fiz nada voltado à gestão de pessoas, especificamente, né? Sempre foi tudo muito instintivo, assim, eu sou tudo muito no instinto, então... Com certeza, se eu tivesse feito coisas antes, ou me profissionalizado, ou buscado profissionalização em outras áreas antes, teria acertado mais, né, em algumas questões. Mas eu fiz um curso há uns 5 anos atrás, foi uma imersão, na verdade, que eu fiz em São Paulo, e ele trabalha 100% para gestão de empresas, assim. E aí eu acompanho o trabalho dele tem um podcast, eu acompanho o trabalho dele, que é o Acelerador Empresarial, se chama. E é bem para empresa mesmo. E ali, e de lá eu trouxe muita coisa bacana, assim, né? De coisas que eu digo, gente, ele ia dando os exemplos, eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu faço pior do que ele faz? E foi muito bacana, porque nós éramos em 40 alunos, e a gente aprende muito mais com quem está do nosso lado do que, né, aprende, claro, com o mentor ali, mas quem está do nosso lado, porque as dificuldades que as outras empresas têm são as nossas dificuldades, né? E aí algumas vezes a gente nem sabe que tem aquela dificuldade, daí alguém o Fábio está ali do lado e diz, eu tenho essa dificuldade, assim, eu parava e dizia, meu Deus, é a mesma dificuldade que eu tenho lá na agência, mas eu nunca tinha pensado que era essa dificuldade que eu tinha. Eles os empresários verbalizam isso, e a gente aprende muito, né, com eles. E aí esse podcast do Acelerador Empresarial também é bem bacana. E eu quero te perguntar uma coisa aqui. Tu como assessor de imprensa, com agência, com empresa aqui, qual é a dificuldade do pessoal contratar de quem é daqui? Porque mas o pessoal de fora é muito melhor. E a grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Como é que tu vê isso? Isso continua? Isso diminuiu nos últimos anos? Isso continua? Não, o pessoal de fora, ou como tu comentou que na tua história, quando tu começou a assessoria de imprensa, vinha muito de empresas de fora, e quase não tinha ninguém aqui. Tu foi uma das precursoras de colocar essa identidade na profissão, né? Diminuiu, reduziu, sabe? Estou vendo com bons olhos, assim, falando pela nossa agência e falando por outras agências também de assessoria de imprensa que tem em Caxias, porque lá em 90, eu me confundo com as datas, em 2003, tínhamos, por exemplo, já era super tradicional a dinâmica, né? Era super tradicional já naquela época a Juca. A Juca foi uma precursora, né? De ter um trabalho de assessoria de imprensa, uma empresa de assessoria de imprensa e uma empresa constituída mesmo, né? Porque tem isso também. Tem jornalistas que fazem trabalho de assessoria de imprensa, mas não tem uma empresa, né? Eles
Hoje tem MEI, mas são só eles, então não tem uma empresa constituída e tal. É o eu presa. Isso. Naquela época tinha, ainda tem hoje a Dinâmica, né, que também foi crescendo, que está super bem, que também tá já está com outras áreas além da assessoria de imprensa. E hoje nós temos, então, diferente daquela época, hoje nós temos muito mais empresas de assessoria de imprensa, né? Empresas de comunicação de assessoria de imprensa. E isso faz com que o mercado também perceba mais entregas e valorize mais. Então, se for comparar antes da pandemia, eu uso muito a pandemia como um divisor ali. Se for comparar, hoje nós somos mais bem vistos, né? É claro que tem muita empresa que continua contratando empresas de fora. E aí também tem uma visão tem muitas empresas aqui de Caxias que elas querem ser vistas mais fora. Não querem. Para elas é importante ser vistas em Caxias porque estão aqui, mas elas precisam ser vistas, né, no eixo Rio, São Paulo. E aí, neste caso, é mais rápido e os resultados também para eles são mais... se contratar uma empresa lá de São Paulo, né? Porque me perguntam, você faz, a agência de vocês atende fora de Caxias, atende São Paulo, Rio? Sim, atendemos. Mas vocês têm força lá? Nós vamos fazer o possível, né? A gente tem os contatos, nós vamos fazer o possível, mas a força de relacionamento é onde você está mais lá. Né? Está? Então, os atalhos do campo, né? E como é que o pessoal vê as empresas aqui, vê Caxias, né? Há muita dificuldade? Hoje acho que não, acredito que não, né? Como é que você tem assim, um sentimento assim, não, o pessoal do Rio de São Paulo, na matéria de Caxias, empresas de Caxias, sim, abertura lá fora, tem credibilidade. Eles são apaixonados por tudo que sai daqui do sul. Né? Eles são até porque não tem como não ser, porque nós somos muito bons, né? Nós fazemos coisas muito boas na cidade, na região. Sim. Nós somos comprometidos, a gente tem entrega e a gente é visionário em muitas coisas, né? Eu tenho quando eu fazia a coluna, eu uso isso como um exemplo, né? A gente, por exemplo, em Caxias, a gente faz de tudo, e ninguém imagina que se faz num porão de alguma casa, assim, e que pode explodir, né? Eu uso um exemplo, era uma empresa que eu recebi um material deles, não tinha vindo por fax, tá? Naquela época já era, eu recebi. Moderna. Já estava moderna, isso. Eu lembro que era uma empresa que eles fabricavam, espero que ainda esteja lá no bairro Cruzeiro, Bela Vista lá. Eles produziam aqui, era a maior empresa produtora de miçangas e lantejoulas do Brasil. Empresa lá no bairro Bela Vista que nunca ninguém tinha visto, ninguém conhecia, e era a maior fabricante de lantejoulas e miçangas do Brasil. E aqui. E eu digo, gente, mas o que não fabricam nessa cidade, né? E o que a gente percebe, assim, né, é mais difícil, claro, né, chegar, e aí por isso que você tem que ter os contatos, né, tem que ter o mailing, os contatos, conexões, relacionamento, você precisa saber, para que a informação do teu cliente chegue até a pessoa certa, porque se ela não chega na pessoa certa, ela não vai ter a valorização. É ter esse bom conteúdo, e as empresas daqui, elas são muito bem vistas, assim, né, porque nós temos muita credibilidade, né, por várias empresas precursoras que abriram caminho, assim, né? Então, somos bem vistos, né, pelo mercado lá de cima. Beleza. Que ótimo. Adri, foi muitíssimo bom, muitíssimo enriquecedor. Obrigada. E eu agradeço em nome de nós, feliz. Nosso programa Segundo Tempo. Que bom que tu aceitou. Obrigado por estar aqui compartilhando tua história e tanta riqueza de informação aí para contribuir com a gente. Obrigada, que bom que tu saiu dos bastidores para vir para frente da câmera para compartilhar com a gente. Mas eu amo um bastidor, gente. Adoro um bastidor. Alguém tem que estar nos bastidores para que, né, o palco tenha público, né? Tenha público, tenha pessoas. Mas fiquei super feliz de conhecer um pouquinho mais, né? Já conhecia
Nepomuceno. Fábio Nepomuceno. Isso, Nepomuceno. Sabe que os donos do jornal, deixa eu ver, Folha do Nordeste de Lagoa Vermelha é a família Nepomuceno. Sim, é a família de lá. Isso. São meus parentes. Sim. Olha aí. Fizemos uma proposta aqui, ó. Você já pode sair do programa dona do jornal aqui. Ela mandou o currículo antes de entrar no jornal lá, né? No ônibus, né? Agora já faz negócio. Pode mandar os exemplares também. Então, é da família. Isso. Já nos conhecíamos, mas fazia tempo que não nos víamos, então, né? Nós agradecemos aí, acho que foi uma história bem bacana, bem interessante para compartilhar conosco e muito obrigado. Eu que agradeço. E não deixa de fazer tua propaganda, faz tua propaganda, o pessoal te conhecer nas redes sociais. Sim. Onde é que a gente segue? Qual é a tua página? Qual é que teus canais de comunicação? Ok, então tá. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Adri Silva, agência de conteúdo, então Face, o Instagram, temos o site também. E temos a Voz Comunicação Criativa, que é agência.voz, que é bem filhotinha, assim, bem bebezinho, mas que está com um trabalho bem bacana. Estamos com clientes bem legais também, até porque nós temos clientes de todos os tamanhos, né? Atendemos clientes de todos os tamanhos, não tem grande, médio, pequeno, todos que precisam de alguma forma divulgar o seu trabalho. E acho que não esqueci de nenhuma. É Adri Silva, agência de conteúdo, e agência.voz criativa. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui compartilhando. Obrigado. Siga então a Adri, siga as empresas da Adri, siga o programa No Segundo Tempo, compartilhe, mande seu recadinho aí e acompanhe os nossos programas aí. O nosso muito obrigado por acompanhar mais um programa do programa No Segundo Tempo. Isso aí, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigada. Muito bem. Eu já saio daqui dona de jornal aqui. Vamos negociar agora. Com 200 pila tu já leva o jornal e os funcionários. 150. Reclamaram minha parte. O anuário da Folha. Olha só.